Obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada aos resistentes que estão aqui desde de manhã e que ficaram agora para a palestra do Carlos Adriano, intitulada Pontos definem uma periferia ou uma constelação, hipóteses improváveis para uma história do cinema experimental no Brasil. Então, lembrando que essa palestra fecha o primeiro seminário de cinema experimental, que acontece dentro do contexto da primeira mostra Cine Brasil Experimental. Bom, então eu vou apresentar aqui o Carlos Adriano, né, que nos dá o prazer de estar aqui para uma palestra. O Carlos Adriano, então, ele é cineasta e teórico, ele é doutor em estudos dos meios e da produção midiática pela USP, com pós-doutorado em comunicação e semiótica pela PUC e pós-doutorado em meios e processos audiovisuais pela USP. Enquanto cineasta, ele teve retrospectivas no Festival do Rio, no Festival de Locarno e filmes exibidos no MoMA de Nova York, na Tate Modern de Londres, além de festivais em Bilbao, Egito, Havana e por aí vai. Bom, entre seus filmes está A Voz e o Vazio, A Vez de Vassourinha, de 98, Santos Dumont, pré-cineasta, de 2010, Sem Título número 1, Dance of Late Fossil, de 2014, e sem título número 5, A Rotina Terá Seu Enquanto, de 2019, que recentemente ganhou o prêmio de melhor curta-metragem no festival É Tudo Verdade. Bom, então, por favor, Carlos, se puder nos dar a honra da sua presença. Boa tarde, ou boa noite, ou bom crepúsculo. Eu queria agradecer começou. Queria agradecer a presença. Está ouvindo aqui? Tá certo? Tá. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a Liciane, que me fez o convite, que eu topei com uma certa hesitação, mas acabei aceitando por causa do desafio. Eu, em geral, tenho uma atração fatal pelas encrencas. Então, eu resolvi aceitar, porque é um tema que, obviamente, me interessa muito, que eu gosto muito, mas, às vezes, eu não me sinto muito capaz de falar dele com a propriedade que o tema exige. E eu queria dizer que eu lamento não ter assistido às palestras dos colegas no período da manhã e da tarde, mas eu não estava em São Paulo. Eu cheguei agora no meio da tarde, vim correndo para cá, e eu queria ter assistido não só por causa dos autores dessas comunicações, como também pelos temas. Tanto alguns autores como alguns temas me interessam muito, e também eu acho que eles tocam de perto, se não até explicitamente, com algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, talvez até seja redundante. Aí, nesse aspecto, eu peço desculpa, mas eu não sabia. Enfim, eu não tinha como cortar antes de ver, de todo modo, isso já estava preparado com uma antecedência. Então tá. Eu vou começar tentando demarcar uma baliza histórica a partir de um historiador, um crítico fundador das reflexões do cinema no Brasil nessas áreas, mas que, na verdade, os estudos e as pesquisas dele servem para a gente tratar o cinema brasileiro ou o cinema internacional como um todo, não apenas nessa gavetinha do cinema experimental. E ele é um crítico muito importante porque ele formou uma série de outros críticos e outros historiadores do cinema brasileiro. Posso citar, por exemplo, Ismael Xavier e o Jean-Claude Bernardet. Mas eu queria evocá-lo aqui por duas razões. Uma delas, que o último artigo que ele escreveu se chama Festejo Muito Pessoal, é de 1977, e é um artigo póstumo. E nesse artigo póstumo, ele faz uma espécie de balanço crítico das relações que ele teve e tinha, e na ocasião tem, com o cinema brasileiro, mas também falava sobre a urgência da preservação de filmes no Brasil.
eu queria evocá-lo aqui um pouco por esse aspecto do artigo, que de fato, embora eu não vá fazer nenhum festejo, mas vou tentar fazer alguma coisa um pouco pessoal, mas eu queria trazê-lo à lembrança por conta desse contexto específico de ser um artigo póstumo, que para mim é muito interessante esse dado ao se falar de uma possível história do cinema experimental no Brasil, que, aliás, de cara, eu deveria já ter dito que não é possível ser uma história, mas talvez, como o próprio Godard usou no seu épico monumental, são histórias, né? Então a gente podia falar em histórias do cinema experimental no Brasil, e não uma história ou a história, porque realmente é um tema muito difícil e muito ingrato para fazê-lo. Mas aí, voltando a esse sujeito que está aqui na tela, ele também escreveu um texto muito importante em que ele usava basicamente a expressão de cinema brasileiro, uma trajetória no subdesenvolvimento. E essa ideia de trajetória no subdesenvolvimento também vai ser interessante termos essa noção presente aqui durante a minha... Eu ia falar reflexão, mas não é bem isso que eu vou tentar fazer aqui, mais uma conversa, enfim. E eu acho que é importante ter essa ideia de trajetória no subdesenvolvimento, para a gente poder imaginar o que seria esse tema que eu vou tratar aqui. Bom, eu vou tentar fazer uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir fazer muito, que é suspense, mas assim, essa pessoa de quem eu estava falando, o autor desses textos, é o Paulo Emílio Salles Gomes. Antes de falar de fatos, assim, eu queria tentar construir ou sugerir uma possibilidade de construção sobre alguns aspectos conceituais. E aí tem esse sujeito, que é uma das minhas paixões também, e ele permite estudar a história por meio ou através de lapsos, lacunas, desvios e até equívocos, né? Ele justamente sugere a possibilidade da gente imaginar uma história, e nisso ele vai ter relações interessantes com aquele historiador Edmund White, que justamente lança uma ideia de fabular a história. Mas esse cara aqui, ele justamente também tem essa ideia de construir história a partir de ruínas e vestígios. E não só sobre uma ideia também basilar que ele lançou, que é a história construída a partir do ponto de vista dos vencidos. Com isso, eu não quero dizer absolutamente que as pessoas que fazem cinema experimental são vencidas. Muito pelo contrário, eu acho que são vencedores, mas também não queria entrar nesse jargão. Acho que eles são mais resistentes também, porque é uma atividade difícil de se fazer, ingrata, mas ele é importante para o que eu quero pensar e tentar imaginar junto com vocês essa construção dessa narrativa, ou desconstrução de uma possível narrativa de histórias do cinema experimental no Brasil, porque justamente ele configurou essa ideia de história como um monumento em ruínas. E isso é uma noção que, para mim, eu espero que durante a fala fique um pouco mais clara. E também ele tem uma ideia que, para mim, é muito interessante, justamente que eu usei um pouco no título, da constelação, né? Eu já podia falar quem ele é, embora as pessoas saibam. Ele tem uma ideia de que, eu vou citar aqui, as alegorias são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas. O Benjamin, ele também disse que uma das funções que ele queria se dedicar no trabalho de pesquisa era as coisas que não têm nome. Eu não vou usar falar em alemão, porque eu não sei, mas é alguma coisa como Namenlosen. E isso também, para mim, é importante dentro dessa ideia de um possível conceito ou noção de cinema experimental no Brasil. Esse outro sujeito, para mim, a trajetória é muito importante também. Inclusive, eu, quando achei que podia voltar a fazer cinema em 2014, eu acabei usando um conceito-chave dele, que é o conceito de light fóssil. Ele tem dois conceitos importantes. Um é da imagem sobrevivente e outro é do pathos formal. A ideia de imagem sobrevivente é que ele acredita, esse historiador da arte alemão,
que as formas artísticas elas percorrem um movimento na história da arte, ou seja, basicamente ele estudou a questão da arte no Renascimento, e ele via as formas da antiguidade clássica, grega, latina, como se desenvolvendo ou sendo recriadas na arte do Renascimento. Então é uma ideia em que esses light fósseis, eles dançam ao longo do tempo e eles permitem construir uma narrativa na história da arte que não é de cunho, digamos, teleológico ou como narrativa de grandes épicos ou grandes feitos, mas justamente pela articulação de motivos, no caso artísticos ou estéticos, que, de algum modo, não vão se repetindo, mas vão sendo reiterados e reelaborados ao longo do tempo. Ele tem um outro conceito que eu acho perigoso também, que eu gosto muito, que é o conceito de forma de patos, mas eu acho que aí, se eu remeter isso aqui, vão achar que eu vou estar insinuando alguma coisa com relação ao cinema experimental como forma patética, que aí é muito complicado também a gente discutir esse conceito de patos aqui, mas de todo modo tem uma ideia, porque se a gente imaginar esse movimento artístico extremo e radical, ele tem uma ideia de patos mesmo. E aí, no caso patético, tem também uma dimensão de trágico, de lírico, de irônico, que também é útil. Mas, basicamente, o que eu gostaria de evocar, de trazer esse conceito do Aby Warburg, é a ideia da imagem sobrevivente, essa imagem que atravessa o tempo de diversas formas. Bom, vocês podem ver que eu sou uma pessoa apaixonada por um monte de gente, né? Esse é outro cara que eu também sou super apaixonado. E ele tem duas noções que eu acho importantes. Uma delas é a noção de meta-história e a outra ideia é de cinema infinito. Ele é um cineasta de vanguarda americano e ele fez filmes conceituais muito radicais, do que ficou convencionado chamar de cinema estrutural. Cinema estrutural é um conceito bastante relativo, hoje muito discutido, criado pelo P. Adam Sidney no final dos anos 60, que, em resumo, dizia que o filme estrutural é aquele que é construído a partir, digamos, da sua própria forma, e ele não tem nada além disso do que a sua própria forma explícita. Obviamente, todos os cineastas estruturais negaram esse rótulo e muito mais negaram o conceito do Sidney. Mas é um rótulo talvez útil para os historiógrafos ou para a gente se mover um pouco ao longo dessa história. Mas ele tem aqui uma ideia que é importante para mim, e dentro daquela ideia do Benjamin das ruínas, a teórica, professora inglesa chamada Raquel Moore, ela escreveu um livro sobre um filme dele chamado Nostalgia. Nostalgia entre parênteses, é o nome do filme, com parênteses. E ela tem uma frase que é, para mim, lapidar, que diz o seguinte, que criar ruínas é o trabalho da sobrevivência. Isso, para mim, se articula com a ideia do Aby Warburg, da imagem sobrevivente, mas também permite a gente trabalhar no domínio histórico sem ambições históricas totalizantes. Ou seja, na medida que criar ruínas é o trabalho da sobrevivência, a gente não tem nenhuma ambição de criar um grande conceito final, teleológico, monolítico, que dê conta de uma história, da sua inteligibilidade como um fato dado e construído e ponto final. Ele permite justamente uma ideia que para mim interessa muito, que é essa ideia da imaginação e da fabulação. E aí eu entro no outro conceito dele importante, que é o conceito da meta-história. O Frampton, ele propõe com o conceito de meta-história a invenção de uma tradição. Essa ideia de meta-história dele, ele partiu um pouco, embora não reconhecidamente como tal, mas ele era um leitor culto, fatalmente isso estava no repertório dele, mas na ideia do Jorge Luis Borges, que basicamente ele desenvolveu essa ideia no Autor do Quixote, um conto que está nos Ficções, que é um livro de 44, e no Kafka e seus predecessores, que é um outro conto,
que foi lançado no livro Outras Inquisições, de 52. Eu falo conto, mas, na verdade, o que o Borges escreve são ensaios, né? São ensaios filosóficos, históricos, metafísicos, metacríticos, inclusive. Mas o que basicamente tem esse conceito de meta-história é o seguinte: quem faz meta-história, o meta-historiador, ele elege parâmetros de formação para um programa poético. Ele tem aqui uma frase que é um pouco longa, mas eu vou lê-la para ficar um pouco mais claro. O historiador do cinema depara-se com um problema aterrador. Buscando em seu assunto algum princípio de inteligibilidade, ele é obrigado a se responsabilizar por cada fotograma de todo filme existente, pois a história do cinema consiste precisamente de cada filme que já foi feito, qualquer que seja o propósito. O meta-historiador de cinema, por outro lado, está ocupado em inventar uma tradição, ou seja, um conjunto coerente e manejável de discretos monumentos, determinados a inseminar consistência ressonante. Consistência ressonante é uma frase importante para a minha reflexão aqui. Então, ele está determinados a inseminar consistência ressonante no crescente corpo de sua arte. Tais obras podem não existir, então é dever do meta-historiador fazê-las. Ou elas podem já existir em algum ponto fora dos circuitos internacionais da arte, então ele deve refazê-las. Esse é o fim da citação do Frampton. Ele propõe justamente aqui que o historiador eleja essas obras ou esses pontos nevrálgicos encapsulados na noção do artista como um movimento maior em que possa ele formar a sua história pessoal, ou seja, não acreditar nesses fatos já dados, ou às vezes o que é contado pela história oficial, a história dos vencidos, dos vencedores, quer dizer, antes fosse dos vencidos. E justamente para formular isso. É curioso porque o Fernando Pessoa, no ensaio de 1930, ele tem uma ideia que é muito próxima dessa ideia do meta-historiador do Hollis Frampton. Ele escreveu isso num livro chamado Erostratos, que é sobre a ideia da fama póstuma. E ele fala o seguinte: a verdadeira novidade que perdura é a que toma todos os fios da tradição e os tece novamente num padrão que a tradição seria incapaz de criar. Ou seja, essa é a ideia do meta-historiador como um interventor, como até um criador. Por isso que é muito fácil a gente pular dessa ideia de historiador para artista. E aí também é muito fácil que isso chegou no Hollis Frampton, que além de ser um teórico, um crítico, é um cineasta e é um artista. O Frampton também tem uma outra noção importante, que é a ideia de cinema infinito. Que ele acredita que qualquer coisa que esteja impressionada numa tira de celuloide, ela faz parte de um cinema infinito que está à disposição de todo mundo, seja do espectador ou seja do criador. Obviamente, isso dá uma margem para que tudo seja um ponto passível de ser apropriado ou expropriado. Para falar da história do cinema, em geral, e basicamente do cinema experimental, eu queria declarar, talvez não sem arrogância, talvez, que a história do cinema é toda feita de recalques. Por exemplo, o que a gente chamou de filme de ficção, ou cinema propriamente dito, é uma construção que deixou outras coisas fora ao longo da história. Então, por exemplo, o cinema nasceu como uma atração de feira, basicamente. Ou melhor, antes disso, como uma pesquisa de laboratório. Por exemplo, no laboratório de um francês chamado Marais e de um inglês chamado Muybridge.
E depois ele virou uma atração de feira. Só que ao longo da história, essa atração de feira, que fazia parte dos espetáculos de circo, de teatro, de vaudeville, ele acabou sendo domesticado e virou um grande espetáculo puramente cinematográfico, como a gente entende hoje. Ou seja, um programa com 90 minutos de duração, um filme que conta uma história, que o espectador tem que se envolver. O que eram chamados filmes dos primeiros tempos, do cinema dos primeiros tempos, eram filmes muito curtos que tinham uma interpelação direta ao espectador. Então, por exemplo, um filme muito famoso é o The Big Swallow, que acho que é de 1909, em que a câmera vai se aproximando de um personagem que gesticula para a câmera e fica falando coisas, tal, até que essa câmera ela é devorada pelo personagem. Quer dizer, ou a câmera entra dentro da boca do personagem. Então, esses filmes do primeiro cinema eram todos de pequenas ações construídas, mais como um choque, uma experiência formal, que não estava necessariamente interessado em contar uma história, como depois o cinema pós-Griffith, D.W. Griffith, criou, com o Nascimento de uma Nação, esse espetáculo que a gente entra, senta e assiste. Isso não era assim. Isso é uma das possibilidades que o cinema tinha, o filme narrativo, que acabou sendo dominante, mas isso acabou deixando de lado outras histórias muito mais interessantes para o cinema contar e que acabaram sendo recalcadas. Assim como, por exemplo, a gente pode dizer que a Nouvelle Vague francesa, que inventou essa ideia de cinema de autor, também recalcou uma série de outros cinemas que eram feitos então na França, que poderiam ser mais radicalmente configurados como cinema de autor, mas dentro já de uma coisa de cinema experimental. Então, por exemplo, os filmes do Marcel Ranon, do Maurice Lemaitre, que são contemporâneos ou até um pouco antes da Nouvelle Vague, mas acabaram sendo recalcados porque a Nouvelle Vague se impôs, né? Assim como a gente pode falar, não é muito, isso também é um pouco polêmico, mas assim a gente pode dizer que o cinema novo brasileiro, numa certa medida, recalcou o que foi convencionado chamar de cinema marginal, que é um rótulo que, obviamente, os cineastas que fizeram parte do movimento não gostam, mas só, de novo, por conta da história, vamos usar o rótulo cinema marginal. Mas, por sua vez, a gente pode imaginar que o cinema marginal também recalcou outros cinemas experimentais que estavam acontecendo ou junto ou um pouco depois. Então, é muito complicado a gente colocar o que seria o movimento dominante do cinema e o que seria, então, essa história de um cinema experimental possível. O Antônio Cândido, num ensaio chamado Direito da Literatura, ele lançou dois conceitos que depois, recentemente, o Eduardo Escorel acabou aplicando num artigo que ele escreveu na revista Piauí para o cinema, que era a ideia de, aí já com a transcrição dele, mas a expressão é do Cândido, que seria um cinema sancionado e um cinema proscrito. Isso, quando o Cândido falou de literatura, tinha um certo sentido, mas eu estou usando aqui um pouco diferente do que o Escorel usou, para justamente falar da questão do cinema experimental e do outro cinema. Porque... Alô, alô? Isso eu digo porque, num certo sentido, o cinema marginal recalcou algumas tendências mais construtivistas do cinema experimental. Então, a gente aqui tem, por exemplo, dois fotogramas de um filme notável, que foi colocado na categoria, mas realmente não tem nada a ver, e justamente esses dois fotogramas que eu escolhi para mostrar aqui demonstram muito claramente essa tendência que eu chamo construtivista ou estrutural, que é o André Tonati no Bang Bang, justapõe esse plano da estrada e embaixo tem um plano de uma banda sonora. E é um momento absolutamente estrutural no cinema brasileiro, um dos poucos raros no filme. O filme tem uma série de ações, é uma obra-prima do cinema, eu não vou realmente falar que não posso
falar aqui do filme como eu gostaria. Talvez pelo fato de eu gostar tanto eu não conseguisse falar como deveria ser. Mas, de todo modo, esses 2 fotogramas, ou esses 2 planos, para mim, são emblemáticos dessa construção de uma tendência estrutural que o cinema marginal, de uma certa forma, recalcou. Porque, justamente aqui, o Tonati coloca, junto com o plano da estrada, que é outro motivo mítico, né, no cinema brasileiro, a estrada no cinema novo, toda aquela questão da redenção teleológica. Depois a estrada final no Anjo Nasceu, que tem aquela zoom que não vai dar em nada. Aqui o Tonati, por exemplo, propõe essa estrada como uma banda de som, né, por esse isomorfismo formal. E aqui, para mim, é um exemplo de que como essa tendência que é do cinema mais formalista, mais construtivista, ficou, de uma certa forma, recalcado na história do cinema brasileiro. Isso é uma das coisas que, ao longo do que eu vou falar aqui, vai ficar um pouco permeado, porque existe uma ideia assim que o cinema marginal é um dos... Tem gente que fala que é o único, mas não é o único movimento experimental do cinema brasileiro. Mas ele, por uma série de circunstâncias, ele acabou tendo um revival muito grande. E assim, aí ficou... Como o Décio Pinhatari falava da antropofagia do Oswald de Andrade, já no comecinho dos anos 70, depois que o Rei da Vela utilizou a Tropicália, ele falava assim que a antropofagia virou carne de vaca. Então, a mesma coisa, o cinema marginal teve um revival muito importante, justamente porque ele foi recalcado, mas ele também aí acabou virando uma diarreia no vatapá, digamos assim, que acabou recalcando outras vertentes importantes do cinema experimental. E eu vou falar disso marginalmente, por conta até dessa imagem da estrada, mas eu não vou falar aqui de marcos do cinema brasileiro importantes. Eu queria construir uma ideia junto com vocês de que, assim, eu não tenho condições em 2 horas de falar de um tema tão ambicioso como esse de história do cinema experimental no Brasil. O que eu queria propor é alguns, como eu elegi no título, pontos que possam iluminar essa periferia e que possivelmente uma periferia configure uma constelação. A gente tem um curso aqui, o Renato vai propor um curso sobre história do cinema experimental, ele vai ter mais tempo e competência que eu para falar disso. Então, aqui nesse momento, eu queria só citar isso. Dentro dessa ideia do cinema proscrito e do cinema sancionado, eu queria também lembrar uma ideia do Ricardo Piglia, o escritor, num texto chamado Tese sobre o Conto, que é um texto muito utilizado em oficinas literárias. Mas ele basicamente argumenta que todo conto tem 2 histórias, uma história aparente e outra oculta, latente ou secreta. Isso depende muito de como cada escritor trabalha. Então, por exemplo, um escritor como Kafka acaba subvertendo totalmente. Então, a história que seria... A história aparente se torna a oculta e a oculta se torna aparente. Isso, de todo modo, esse conceito de conto ou história oculta e latente também é uma coisa que eu queria permear aqui na minha fala, junto com esses outros conceitos de imagem sobrevivente, de cinema sancionado, cinema proscrito. Isso porque, às vezes, a gente tem muita dificuldade em perceber narrativas de segundo grau, ou seja, as narrativas que estão em segundo plano. Então, assim, aquela construção que o Tonati fez no Bang Bang, talvez naquele momento específico, acabou, de certo modo, passando um pouco. Embora no Alegorias do Subdesenvolvimento o Ismail comenta essa intervenção, que é o momento que no filme tem essa erupção da trilha sonora na tela e a gente vê. Mas é um momento muito raro. Então, essa questão da tendência mais construtivista ou mais formalista do cinema experimental, ela ficou um pouco soterrada ou recalcada. Isso também, não só em termos de temas, por exemplo, formalistas, tal, mas até em termos de bitola, né? O professor Rubens Machado fez um estudo exaustivo e brilhante sobre o Super 8,
E a gente pode também ver que o Super 8 acabou sendo uma bitola recalcada do cinema experimental no Brasil, até porque a gente aqui teve uma coisa muito esquisita, num certo sentido, que a maior parte dos filmes ditos experimentais, pelo menos no que foi convencionado achar que são, foram filmados ou finalizados na bitola 35mm. Né? Obviamente, depois a gente escavando esses cinemas proscritos, essas histórias latentes, ocultas, a gente vai descobrir outras bitolas. Mas é possível dizer que, majoritariamente, o cinema experimental foi feito em 35mm no Brasil, o que é uma coisa muito rara, porque, na maior parte do mundo, a bitola oficial do cinema experimental era o 16mm. Obviamente, foram filmes feitos em outras bitolas também no exterior, mas a bitola majoritária, identificada como cinema experimental, era 16mm. Eu falo majoritariamente porque o Stan Brakhage, por exemplo, chegou até a fazer um filme em IMAX. Obviamente, ele não tinha dinheiro para rodar em IMAX, ele simplesmente pintou numa película IMAX. Mas é possível dizer que o cinema experimental também usa IMAX. Mas assim, o grosso foi feito no 16mm. Aqui no Brasil a gente teve essa ideia dos filmes em 35, algumas coisas em 16, por exemplo, O Anjo Nasceu e O Matou a Família foram filmados em 16 e depois ampliados para 35, ou seja, tinham ambição de chegar em sala, o que é muito curioso no caso de se falar de cinema experimental, né? Eu depois vou falar um pouco, mas eu digo assim que se existe essa ideia de específico cinematográfico ou específico fílmico, eu acho que a gente pode falar, no caso do cinema experimental no Brasil, de um específico Brasil, porque as peculiaridades que se deram, as várias possibilidades para acontecer cinemas experimentais no Brasil, elas são muito específicas e muito singulares. A história do cinema experimental no Brasil, ou uma história, ou as várias histórias, ainda está por ser escrita. Eu tenho que falar aqui pelo menos 2 casos muito pontuais. Eu não sabia que você ia estar aqui, isso já tinha preparado antes, mas, enfim, o Rubens Machado, que está aqui. Porque... Então, há muito tempo ele trabalha a ideia do cinema experimental, a história do cinema experimental. Ele lidera um grupo de pesquisa chamado Experimentação, a História do Cinema Experimentação na Crítica e na Criação. É isso? Então fala, História da Experimentação no Cinema e na Crítica, ligado à Escola de Comunicações e Artes da USP. E também é uma pessoa que está empenhada há muito tempo nessa história, dessa história ou dessas histórias do cinema experimental. Também eu devo citar o André Parente, que há muito tempo estuda esse tema da possível história ou histórias do cinema experimental. Inclusive, assim como Rubens também saiu um pouco, embora atento à ideia do cinema experimental como origem do marginal, ele foi realmente escavar o Super 8. Não é porque você está aqui, mas eu posso dizer que o cinema Super 8 no Brasil é quase uma invenção sua, enquanto historiografia, porque você levantou um continente absurdo de títulos naquela mostra histórica do Itaú. Houve restauração de cópias, os filmes foram visíveis, tem um catálogo, tem toda uma pesquisa. Então, enquanto história ou crítica, realmente o Rubens inventou o cinema Super 8 para nós, espectadores e cinéfilos. Assim como o André Parente traz uma ideia muito interessante para a história do cinema experimental, que é a partir da ideia do dispositivo cinematográfico. Ele toma o dispositivo como aquele tripé tipo a arquitetura, a tecnologia e o discurso, ou seja, o sistema cinema é constituído do que, basicamente? Né? A arquitetura da sala, a tecnologia, o dispositivo de projeção e o discurso cinematográfico. Dentro dessa ideia do cinema como dispositivo, o Parente propõe uma ideia de estudar a história do cinema experimental por esse viés.
digamos, quase supraestrutural. E aí ele vai chegar não só nos pontos de contato com Rubens, dessas outras bitolas, que não 35mm e 16, mas também até na ideia de videoarte e cinema de instalação, que é uma outra ideia de cinema experimental que, de novo, no Brasil ficou um pouco recalcado, porque a gente acha que não teve performance de cinema, os que o Parente fala de cinema de artista, né? A gente teve uma produção grande de artistas plásticos e não necessariamente envolvidos com a bitola 35, 16 e que fizeram trabalhos performáticos, enfim. Então é um outro ponto que ficou ali, digamos, recalcado. Até porque tem uma ideia engraçada. Hoje a gente fala audiovisual, né? Audiovisual vale tudo, é cinema, televisão, vídeo, internet, diferentes tecnologias. Mas o Parente recupera justamente esse termo que, no finalzinho dos anos 70, a ideia de audiovisual que os artistas plásticos utilizavam, por exemplo, eram intervenções performáticas com slides, com projeções. Então, na verdade, o audiovisual era uma outra coisa que hoje também a gente usa aqui, essa ideia. E isso me leva também a uma outra conceituação difícil de falar de cinema experimental, né? Porque a gente, em geral, tenta definir o que é cinema experimental. Em geral, as pessoas, para facilitar, falam o que é não narrativo, não discursivo, não linear. Eu acho um problema definir em termos negativos as coisas. Eu sou uma pessoa que uma das palavras que eu mais uso na vida é a palavra não. Então eu me sentiria muito confortável em ser definido em termos negativos. Eu acho ótima a ideia do Adorno, da negatividade. Eu acho toda a arte moderna foi construída como negação de coisas, então tudo bem. Mas assim, eu acho que às vezes a gente precisa ter um movimento afirmativo, né? E isso também é um outro problema, porque aí como que você vai definir o que um sujeito faz, o que aquele filme... Você fala, não é comercial, não é não sei o quê. O Peter Kubelka é um cineasta austríaco experimental, embora isso também eu vou falar depois. Ele, por exemplo, ele não gosta de ser chamado de cineasta experimental, né? Ele fala assim, não, eu faço cinema. Experimental é um dado que é só para distinguir do cinema comercial, do cinema autoral. Ele acha que isso não precisa ter uma definição, porque o que supostamente se chama como cinema experimental é o cinema per se. É o cinema com C maiúsculo, que não precisa definição. Tanto que ele fala, cinema de Hollywood é um cinema hollywoodiano. O meu é cinema, cinema e ponto. Não precisa ter isso. Assim como diz, você não fala que Fernando Pessoa é um poeta experimental. É um poeta. A gente não precisa ter essa gavetinha de discriminar as coisas. Eu tenho, então, com essa questão da definição, é sempre um problema. Outro aspecto, o Jonas Mekas, ele chegou uma época, ele reclamou que o cinema independente americano, que saiu da ideia do cinema underground, acabou roubando o tema de cinema independente, porque era um nome muito vago. Falou, puxa, até o nome, vocês já têm as verbas, vocês já têm o dinheiro, já têm a publicidade, já têm a história, até o nome de cinema independente você quer tirar de nós, né? Então essa ideia de definir é uma coisa muito complicada e eu não quero ficar muito restrito a isso, e eu também não vou, como falei, não vou em poucas horas tentar apontar momentos culminantes ou surtos. Eu queria tentar discutir como é possível construir essa narrativa de uma possível história do cinema experimental no Brasil. Há muitas categorias na história do cinema experimental internacional que simplesmente ou a gente não consegue encontrar uma entrada aqui no Brasil, ou a gente tem muita dificuldade de colocar certos filmes nessas definições. Então, por exemplo, o cinema experimental americano, francês, tem toda uma ideia, tem o filme lírico, o filme estrutural. Agora, há uma abundância de produção lá, que é possível colocar os filmes nas gavetinhas, e, ou bem ou mal, essa história está construída, e eu diria até institucionalizada, né?
ou bem ou mal, o cinema experimental nos Estados Unidos e na França é um fato institucionalizado. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma indústria de cinema construída como tal, então muito menos uma história do cinema experimental construída como tal. Na verdade, aqui no Brasil, a gente não tem nem as coisas muito constituídas direito, né? Nem, por exemplo, a democracia é uma coisa institucionalizada. Uma criança de 8 anos leva um tiro nas costas emitido por um suposto poder do Estado. Então, as coisas aqui também não estão muito institucionalizadas direito. Então, o que dirá desse cinema à margem da margem da margem, na periferia da periferia da periferia? Então, a gente não consegue delimitar muito esse campo. Eu tenho uma certa... Eu sempre vou com muito cuidado em mover, em citar algumas coisas que eu não sei. Assim. Aqui a gente tem 2 planos de filmes que, em geral, as pessoas colocam como antípodas numa tradição do cinema no Brasil. Mas, sabe, não são tão antípodas assim. Até dentro dessa ideia de buscar um caminho ou de buscar rastros de uma história, eu acho que a gente tem que chegar num momento em ver que as coisas não são tão separadas assim. Não é possível você determinar que caminho que a gente vai seguir especificamente e separar as coisas nas gavetas, ainda mais numa historiografia como a nossa, né? Tô voltando. Aqui, por exemplo, tem um caso típico. Eu poderia falar para vocês, olha, são 2 fotogramas do Sidney Peterson ou do Brakhage no começo de carreira, mas, na verdade, isso é Humberto Mauro, sabe? Então, assim, não é tão complicado. Então, o que eu me proponho aqui não seria fazer hoje uma periodização de movimentos ou de momentos culminantes, mas de tentar achar esses pontos que nos ajudem a pensar, mais do que numa construção de possíveis histórias do cinema experimental no Brasil, talvez o que não permita construir essa história, ou porque essa história é tão difícil de ser construída. Menos do que propostas para uma história, para usar outro termo clássico de um livro da historiografia brasileira, eu preferia levantar esses problemas para narrar essa história do cinema experimental no Brasil. Porque, inclusive, a gente tem essa questão da dificuldade do específico brasileiro, do que isso se coloca como possibilidade, como a gente construir, como a gente organizar os filmes. Primeiro, como a gente achar os filmes, né? Muitos filmes são ainda invisíveis hoje. A gente, assim, toda pesquisa, quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente tem um espanto grande de descobrir que os filmes ainda não foram vistos, além da sua época específica, no seu tempo específico. Então, o que eu gostaria realmente é de tentar construir ou lançar nesse tabuleiro esses pontos, esses fragmentos de história ou de impossibilidades de histórias para a gente jogar uma possível narração. Em 1897, foi o ano que o Stéphane Mallarmé publicou um poema seminal para a história da literatura, que é o Lance de Dados. Nesse mesmo ano, a gente teve um fato no cinema no Brasil muito curioso, que um pouco leva a gente a pensar no mito das origens, né? Existe uma ideia que quando os irmãos Segreto voltavam da Europa em 1895, num barco chamado Brasil, eles traziam uma câmera comprada na Europa e eles filmaram a Baía de Guanabara. Só que a gente não tem nenhum registro da exibição desse filme. Há suspeitas de que esse foi um grande lance de marketing dos irmãos Segreto, que iam inaugurar em seguida
o seu salão de exibições no Rio de Janeiro. Então alardearam que filmaram a Baía de Guanabara com novo equipamento, a câmera dos Lumière. Mas o fato é que a gente nunca viu esse filme e muito menos teve notícias nos jornais da época de que esse filme foi exibido. A gente nem sabe se as fotografias que a gente tem do barco com a câmera, se tinha filme no chassi, ou se meramente a câmera foi montada ali para criar um evento de publicidade. Mas a gente tem um fato histórico que em 27 de novembro de 1897, um sujeito depositou no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro um pedido de patente muito modesto. Ele simplesmente argumentava, ele brasileiro confesso, que ele era o inventor do cinema. Nesse pedido de 27 de novembro de 1897, ele descreve como se filma, como se revela, como se exibe, ou seja, todo o sistema cinema seria uma invenção dele. E ele, para isso, anexa como prova uma banda com alguns fotogramas. Isso é um fotograma desse filme. Não do filme dele, na verdade. O filme dele era preto e branco. E ele, enfim, ele achava que ele era o inventor e ele pediu isso. Os historiadores do cinema brasileiro, em geral, não engoliram muito essa história, porque o sujeito que anexou que fez o pedido de patente, anexou, era o Cunha Salles, e ele era um advogado, era bicheiro, era mágico, era prestidigitador e era um empresário do ramo de exibições e diversões no Rio de Janeiro. Ou seja, ele não era um multimídia, ele era um desqualificado, porque ele não tinha competência nem para filmar, nem muito menos para ser o autor da invenção do cinema, pedir a patente. Isso não é possível, um brasileiro fazer isso. E ninguém, por exemplo, questionou se os filmes, a banda de filme que ele anexou, se a perfuração, se a emulsão, se a divisão de quadro era uma coisa compatível ou não, se era uma réplica de um filme Lumière ou de Edison. Simplesmente desqualificaram o Cunha Salles porque ele era uma pessoa não confiável, ele era um picareta, né? Então ele não pôde ter feito isso. Mas, se a gente assumir a ideia do meta-historiador do Frampton, a gente poderia dizer que não importa, realmente não importa, se o Cunha Salles filmou ou não filmou aqueles 11 fotogramas. Se ele não filmou, porque a gente não consegue saber, esse fotograma tem um pouquinho de uma coisa parecida com o filme do Marais, Etienne Jules Marais, mas não é igual. Eu fiz um filme que eu até brinco com essas duas imagens do Marais e do Cunha Salles. Mas não é. Aí eu falo assim, olha, não interessa. Aí o meta-historiador podia dizer o seguinte, não interessa se o Cunha Salles filmou ou não filmou. Ele se reapropriou disso. E a gente pode dizer uma coisa, eu fiz isso na minha tese de doutorado, a gente pode dizer uma coisa ambiciosa. Talvez o cinema no Brasil é o único caso no mundo que começa como um found footage. Ele começa assim, foi reapropriado. Esse é o nosso marco zero. É uma reapropriação. E aí, dentro de uma história do cinema experimental, eu posso até ser mais ambicioso e dizer que talvez nenhum cinema no mundo começou experimental como o Brasil, que começou como um gesto de reapropriação, um gesto de found footage, que é um dos subgêneros do cinema experimental a partir dos anos 50, que é o cinema de reciclagem, de reapropriação de arquivo. Obviamente, falar em cinema experimental no começo do cinema é muito perigoso, porque no começo tudo é experimental. Ou seja, quando em comecinho de 96, os irmãos Lumière colocaram câmeras na frente de um trem para filmar o caminho em vários lugares da Europa, inclusive da Ásia, aquilo era um gesto experimental, porque você colocava a câmera em movimento, né? Lembrando que, no caso, na primeira sessão do Lumière, em dezembro de 1895, a gente viu planos fixos, né? A saída da fábrica, o lanche do bebê,
a chegada do trem na estação. Então, assim, na França, o cinema começa assim, né? A Fábrica. Nos Estados Unidos tem o Beijo, da Mary Keys. Aí no Brasil a gente tem Uma Onda do Mar, que, aliás, é muito mais legal também, porque o mar vai ter uma importância decisiva na história do cinema brasileiro, para o cinema novo, para o dito cinema marginal, para outros cinemas experimentais, para as videoinstalações. Então, assim, eu colocaria como não marco, mas um primeiro ponto, um primeiro pó, uma primeira poeira nessa periferia, esses 11 fotogramas do Cunha Salles, que nos permitem não só entender um pouco de um começo da própria história do cinema brasileiro, mas como entender o que poderia ser uma experimentação no cinema brasileiro. Estou voltando aqui, não sei. Outro ponto que eu gostaria de levantar é que não houve cinema na Semana de Arte Moderna de 1922. Ela basicamente se concentrou em performances literárias, musicais e exposição de quadros. Mas não tinha cinema. O cinema, que é a arte moderna por excelência, que já em 1922 a gente já tinha vanguardas na Europa, cinema russo. Mas no Brasil a nossa situação era outra, era cinema de cavação, era um cinema ainda muito incipiente. Mas aí dentro dessas poeiras, esse cara, ele escreveu críticas de cinema entre 1922 e 1943. Ele escreveu 19 críticas. É um assunto que ainda eu estou tateando, porque eu estou fazendo um projeto de pesquisa sobre ele, então é uma coisa que eu precisava falar, porque eu acho um fato notável, mas também não posso falar muito, porque ainda é uma coisa que eu estou descobrindo, estou tentando entender e pensar justamente no que isso significa para o cinema experimental, ou para uma história de um cinema de vanguarda no Brasil. Por que não houve cinema na Semana de Arte Moderna? Obviamente, a gente tinha esse dado específico, de que o nosso cinema industrialmente estava muito cru. Mas o cinema era uma referência para ele, que escreveu as críticas, para Oswald de Andrade, nos seus roteiros, chamado Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. O Alcântara Machado escreveu um livro cujo nome é Pathé Baby. Então, o cinema é um dado importante para o modernismo brasileiro. Mas a gente propriamente não tem cinema modernista. A gente teve um cinema modernista, ou um filme, que todos conhecem, em 1931. Por um outro lado, pensando numa perspectiva maior, é muito esquisito, porque ele foi para a Europa, estudou, então ele viu todas as vanguardas lá na Europa. Tanto que esse filme, notável, absolutamente importante, é tido como marco do cinema experimental. E eu que queria aqui não colocar nada de cinema para justamente fugir dos marcos, mas eu coloco aqui como um anti-marco, porque por mais notável que seja esse filme rodado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, por exemplo, ele causou maior estranhamento para Annette Michelson, que é uma importante crítica de cinema americano, é a deã do cinema de vanguarda americano, ela uma teórica, ela defendeu muitos cineastas, tem um trabalho super sério. Mas ela ficou pasma. O comentário dela era um pouco entre um desprezo e um certo, falando, mas é um compêndio de tudo que a vanguarda europeia fez até então. Então, por exemplo, para nós, no nosso ambiente, em Mangaratiba, é surpreendente que esse cara fez isso, mas para um espectador ou para um teórico informado na vanguarda, isso já não é tão espantoso assim. Porque, na verdade, para eles, talvez ela não viu que tinha esse batente da porta, tinha cerca, tinha uma série de elementos tropicais que dariam uma outra consistência ressonante, como diria o Frampton lá atrás na meta-história, essa ideia de vanguarda no Brasil. Mas, de todo modo, é um filme que a gente fica
né, é um filme importante, mas ele não é isso. Quer dizer, ele é tudo que ele é, mas ele também não é isso, né? Porque ele... Uma outra pessoa que talvez o Peixoto tenha uma maldição também, fez um filme só, não conseguiu terminar Onde a Terra Acaba, né? Ele fez roteiros, inclusive assim, um filme que Onde a Terra Acaba, quer dizer, onde a minha carreira acaba, não acabou, ele não fez. Então talvez seja uma maldição também, que eu não queria entrar nessa história que o cinema experimental, quem faz está amaldiçoado, embora fazer cinema no Brasil não é legal, muito menos fazer esse tipo de cinema que se convencionou chamar de experimental. Mas para entrar num outro aspecto de maldição ou amaldiçoado, existe um outro brasileiro, que é esse cara que está aí, gay também, como Mário Peixoto, um globetrotter internacional. E ele participou da vanguarda francesa. Ele foi diretor de um clássico, Somente as Horas. Um só não mais, né? Somente as Horas é Rien que les heures, de 26, e o Enrade, de 27. Mas ele também foi diretor de arte. Eu acho que o Lucas deve ter falado na palestra hoje de manhã dele, né? Porque falou sobre La Sarraz. Então é esse cara aqui. Ele foi diretor de arte do Marcel L'Herbier em 2 filmes, Ressurreição. Olha os nomes também dos filmes que ele foi. Parece que isso eu não tinha pensado, estou vendo agora, sim. Como diretor, o Cavalcante dirigiu Rien que les heures, podia ser Além das Horas ou Somente as Horas. Nossa, isso é um nome para o cinema experimental no Brasil, né? Anrad, outro nome. Ele foi diretor de arte de 2 filmes do L'Herbier, que também tudo a ver com cinema experimental. Um se chama Ressurreição, de 23, o outro o Desumano ou Inumano, de 24. Também o Cavalcante foi diretor de arte do Louis Deluc, participou do Congresso La Sarraz, como o Lucas referiu. O Cavalcante foi nome importante do documentário britânico como diretor. Ele dirigiu Coalface em 34, Yellow Caesar em 41, que é um pioneiro filme de found footage. As pessoas falam do Rosie Robert, do Joseph Cornell, mas a gente tem ali o Yellow Caesar em 41. Obviamente eu falo isso porque também a história do cinema experimental é contada não do ponto de vista dos vencedores, mas de um ponto de vista americano e europeu. Então, mesmo que o Cavalcante fez um filme europeu em Londres, o Yellow Caesar, não entra nessa história americana, mas poderia entrar. Além disso, no GPO, o General Post Office, a unidade de produção do documentário britânico, o Cavalcante foi produtor e foi montador. Ele dirigiu Night Mail, foi editor de som também nesse filme, chamou Auden, o poeta, para fazer um poema especificamente para o Night Mail. Ele foi o cara que recebeu das mãos do Jean Vigo a cópia, ainda em processo, do Latalan. O Jean Vigo morreu aos 29 anos, e ele tinha, na cama, ele estava morrendo, e ele fez assim os últimos cortes do Latalan e mandou uma cópia para o Cavalcante. Isso para ver assim, como que o Cavalcante era um cara respeitado pela vanguarda europeia. Essa cópia, inclusive, que o Vigo deu, vamos dizer assim, ou deixou em confiança para o Cavalcante, foi a base da restauração dessa última cópia do Latalan, que inclusive vai ser exibida em São Paulo daqui a algumas semanas, numa homenagem àquele sujeito que apareceu no primeiro slide, Paulo Emílio. Que era o corte mais próximo. Inclusive as pessoas reclamam por que nessa versão do Latalan não tem aquela cena do Père Jules fumando com o umbigo. Não tem, porque isso não está na montagem do Jean Vigo. Essa cena possivelmente foi colocada pelo Henri Langlois numa das possíveis versões restauradas do Latalan. Então, as pessoas que fizeram essa última restauração se justificaram como que vocês tiraram uma cena icônica do cinema, que é o Michel Simon fumando cigarro com umbigo e tal. Mas aí eles se defenderam que isso não está nessa versão que o Vigo deu para o Cavalcante, esse plano. Possivelmente foi uma cena de improviso do Michel Simon, e talvez o Vigo não aproveitou, mas como na época
que a cópia foi para a Cinemateca Francesa, nos 50, 60, também foi com sobras. Aí o Alain Langlois deve ter feito uma remontagem, pegou as sobras e mandou brasa. E isso ficou entronizado. Tal. Aí quando hoje fizeram uma cópia, digamos, fiel ao corte do Vigo, não tem o tal plano mítico do Père Jules fumando no umbigo. Mas, de todo modo, isso só para dizer do Cavalcante. É como se não bastasse isso ainda, o envolvimento na vanguarda francesa, no documentário britânico inglês, que foi uma escola experimental, o Cavalcante foi chamado de volta ao Brasil e, uma coisa totalmente esquisita dentro de alguém que é ligado ao cinema experimental, ele fundou, podemos dizer assim, ou formatou, como as pessoas da Ancine gostariam que a gente falasse, a base da indústria de cinema no Brasil, que obviamente não deu certo, né? Que foi a Vera Cruz. Ele acabou sendo expulso, demitido do Brasil, fez 2 longas brilhantes aqui, Simão o Caolho e o Canto do Mar. E, além de tudo, aí depois ele vai como um expatriado de novo, e na Europa, pioneiramente, ele faz filmes para televisão. Ou seja, é uma figura que trabalhou desde o experimental até a televisão. Ele é um nome que a gente deve sempre ter em mente quando se fala em experimental no Brasil. Mas ele tem esse lado muito amplo e muito complexo, que não fechou só na coisa da vanguarda. Ele acabou fazendo outras coisas, né? A última crítica de cinema do Mário de Andrade é sobre a escola de documentário britânico-inglesa. Foi uma crítica publicada na Folha da Manhã em 1943, na verdade, em dois artigos. E nessa crítica, curiosamente, o Mário de Andrade não fala nada de Alberto Cavalcante. Mas isso não é maldição de vanguarda, de moderno, nada. O Mário de Andrade era um crítico fino, até onde eu pude perceber nessa pesquisa que eu estou fazendo, mas por algum motivo, ou não apareceu, mesmo Cavalcante tendo todas as credenciais no documentário britânico, tema do artigo do Mário de Andrade, em 43, como editor, como produtor, como cara que chamou um poeta, né, como eu disse, chamou o Auden para compor o poema para o Night Mail, nada disso chamou a atenção do Mário de Andrade para ele escrever nesse último artigo dele, o último artigo que ele escreve, mais uma coisa póstuma, ele não fala nada de Cavalcante. E para só fechar uma coisa de Mário de Andrade, o primeiro artigo que o Mário escreveu, em 22, é sobre um filme brasileiro, chamado Do Rio a São Paulo para Casar. É um filme de 1921 do José Medina, do qual não existe material hoje. Só que nunca mais o Mário de Andrade escreveu sobre cinema brasileiro. Nunca mais falou sobre cinema brasileiro. Bom, dessa pintura do Mário pelo Flávio de Carvalho, eu vou passar para isso aqui, que aí é uma outra data que eu queria escolher. Alguém me chama, licença, me chama a atenção do tempo? Obrigado. Então, aí do Flávio de Carvalho, que pintou esse quadro do Mário. Vamos assim. Em 1958, o Flávio de Carvalho, que estudou em Paris, que passou, como o Mário Peixoto foi para lá, foi para a Inglaterra, como Cavalcante foi. Flávio de Carvalho era amigo do Oswald, do Mário. Ele, em 58, quando a poesia concreta, a bossa nova, ele resolve fazer um filme. Só que esse filme ficou inacabado. Por uma série de motivos, desde os mais pessoais até os mais impessoais. Mas eu queria citar isso porque o Flávio de Carvalho, além de ser um modernista da primeira hora, ele é a personagem que todos conhecemos como uma expressão, talvez, do artista, um dos artistas modernos por excelência, né? Porque, além de arquiteto, pintor,
Ele foi performático, tanto que as obras dele, em geral, ele chamava de experiências, né? A passeata que ele fez andando ao contrário da procissão de Corpus Christi, era experiência não sei o quê. A outra que ele andou com um vestido chamado New Look, que era meio uma saia, era experiência tá. Então, assim, é um cara muito ligado. E esse cara, um artista, ele tentou fazer um filme, que é esse filme que ficou inacabado, chamado A Deusa Branca. Obviamente, eu podia citar um outro artista multimídia, que também trabalhou com cenografia, com teatro, que é o Zé Agripino de Paula, que está muito ligado à Tropicália, é talvez um dos detonadores do movimento tropicalista, mas aí eu não vou falar porque ele também acabou sendo incorporado pelo cinema marginal de algum modo, com o filme que ele fez em 68 chamado Hitler Terceiro Mundo. Mas aí eu não quero citar nessas poeiras de estrelas aqui, esses pós de constelações, embora ele seria também uma pessoa a se falar como uma referência de indagação, de investigação. Mas o Flávio de Carvalho, ele leu uma notícia num jornal sobre uma jovem que teria sido sequestrada por uma tribo indígena, ou raptada, melhor dizendo. Também é difícil, eu não gostaria de falar isso agora, porque do jeito que está a criminalização de indígenas, já vão falar alguma coisa, também não acho legal. Mas, enfim, a ideia é que foi uma jovem do sul que foi viver com os índios e tal. E ele ficou muito fascinado com essa história, contrata um fotógrafo belga e vai para lá com uma câmera 16mm, vários filmes, pelo Alto Rio Negro, chega quase até a Venezuela, onde, aliás, o Mário de Andrade também foi, numa das expedições folclóricas que ele fez, para escrever Macunaíma. Embora eu não sei se o Flávio estava muito consciente disso, mas, de todo modo, ele foi procurar a jovem lá. E esse filme, A Deusa Branca, era para ser uma espécie de uma ficção, por conta do conto da jovem que foi criada pelos indígenas inacessíveis, mas também já tinha uma ideia de filme diário, como a gente entende filme diário na ideia do cinema experimental, e também de filme etnográfico. E, nesse meio tempo, o Flávio também queria aplicar ao filme ideias que interessavam a ele muitíssimo, como, por exemplo, psicanálise, a ideia do acaso. Então, era um filme muito ambicioso. E, então, assim, entre Orquídeas, Sapo-Boi e A Paixão por uma das atrizes, esse filme acabou sendo uma barafunda de confusões, gerou ciúmes, inclusive, da equipe da... Na época, não era FUNAI, era SPI. SPI, que acompanhou essa expedição até o Alto do Rio Negro. O comandante da SPI também se apaixonou pela atriz, acabou tendo um caso com a atriz, que deixou o Flávio puto da vida, atirou no cara. Assim, é uma história fantástica, é um filme quase, né? A Deusa Branca não foi feito, mas o making-of dele seria um filme, porque teve um monte de coisas fantásticas. Mas, inclusive, o Flávio, ao pouco que ele ia entrando nesse... não o coração das trevas da selva amazônica, mas ele acabou se envolvendo com rituais xamânicos, ele ficou muito fissurado, tanto que ele não queria mais voltar para São Paulo. Ele queria ficar lá para sempre, mas por conta desse problema com o chefe da expedição, do SPI, que inclusive sequestrou barcos, deixaram eles... Foi uma situação... Isso também merecia uma palestra só desse filme, mas, enfim, não tem tempo. Ele acabou tendo que voltar para Pauliceia desvairada. O ímpeto da cidade, e ele nunca mais... Aliás, existem, até onde eu sei, o Flávio nem olhou o copião desse filme. Foi uma experiência, ao mesmo tempo, tão imersiva, tão profunda, que ele acabou não assistindo o filme e ficou um filme esquecido ali, perdido, porque ele voltou para São Paulo. Eu tinha me proposto a não falar de filmes especificamente, mas esse outro filme emblemático, inclusive em aula o Rubens apresentou com uma discussão muito particular, ele que estudou a cidade no cinema, junto com O Limite, o São Paulo a Sinfonia da Metrópole é tido como um exemplo do cinema de vanguarda brasileiro. Mas, de novo, é um exemplo totalmente atípico, porque a gente tem uma série de procedimentos de linguagem
muito arrojados tecnicamente, em termos de linguagem, posição de câmera, trucagem ótica, embora nada que espantasse uma Night Michelson, porque ela ia falar que isso é uma cópia do filme do Ruttmann. Mas, de todo modo, está lá. Mas, por outro lado, de repente, nesse filme que fala de São Paulo, que é uma coisa moderna, que não tem muito a ver com o modernismo, chega uma hora que tem uma cena, uma reconstituição do Grito do Ipiranga. Aí o filme entra numa bad trip ufanista, que a gente fica vendo de novo aquela questão das contradições do Brasil. Como que um filme de vanguarda, com uma linguagem arrojada, acaba tendo uma ideia de ufanismo, ou acaba sendo aquela noção da modernidade conservadora que o Roberto Schwartz e o Ismael Xavier usaram muito para tratar, no caso do Roberto, da cultura brasileira, no caso do Ismael, do cinema brasileiro, porque a gente tem nesse filme esse compósito meio Frankenstein, que tem uma coisa muito arrojada, mas também muito conservadora, com esse discurso. E isso, de novo, é um elemento de perturbação para a gente pensar. Por isso que eu digo assim, muito com calma, de eleger os marcos, de contar uma história, porque não é fácil, né? A história do cinema experimental no Brasil, às vezes, me lembra muito os argumentos que o Rodrigo Naves usou naquele livro dele, A Forma Difícil, sobre pintores brasileiros. É um livro que merece ser lido, mas basicamente o que nos interessaria aqui para esse contexto é que como a forma moderna ou a forma experimental é uma forma difícil de se dar no Brasil, né? Ele fala do Guilde, por exemplo, enfim, mas é muito instrutivo para isso. De novo, também eu não quero ficar citando filmes específicos, mas eu vou citar aqui por um caso muito emblemático deste filme. Que o próprio letreiro se coloca como um filme concretista, né? Embora o Décio Pinhatari e o Augusto de Campos me falaram, por exemplo, que cinema concreto no Brasil só foi acontecer lá para 1997, por ali, não ali. O curioso nessa história é que o Glauber, que colocou o filme como um filme concretista e faz um filme experimental, fez O Câncer antes de sair do Brasil e depois na Europa fez filmes radicais, Claro, chegando com um gesto perdulário, torrando todo o dinheiro da Embrafilme com A Idade da Terra, que parece um filme produzido pela Bel Air, a produtora de filmes experimentais do Rogério Sganzerla, Helene Leis e Júlio Bressani. O Glauber é outro problema também, porque envolve questões pessoais, também tem a questão dos egos, de história do cinema, mas o Glauber, por exemplo, apelidou como uma corruptela o cinema dito marginal, ou o cinema experimental que se fez, surgiu à sombra do cinema novo, chamou de cinema Udigrude, como um gesto pejorativo. Mas ele também foi o cara mais Udigrude, né? E a gente pode, obviamente, pensar que a luz do Deus e o Diabo era uma coisa experimental, assim como a câmera do Barreto. Mas, enfim, isso de novo é aquela coisa que eu falei, que todos os começos têm um quê de experimental. Falando em começo e lembrando da coisa da Amazônia, do Flávio de Carvalho, eu lembrei que até as filmagens do Major Luiz Tomás Reis, que era o fotógrafo oficial das expedições do Rondon, tem um quê de experimental. Porque reza uma lenda, e aí de novo com a ideia do Cunha Salles, que não interessa se ele filmou ou não filmou, ele se reapropriou, etc. Também não interessa a lenda do Rondon, que os filmes eram revelados nas águas do rio. Então isso é um gesto experimental também, mas isso fica também como uma gênese mítica do cinema brasileiro, tal. Mas o fato é que é estranho que esse cara que fez o primeiro filme dele, se declarando como filme concretista e como filme experimental, ele depois fala mal, a ponto de chamar de cinema Udigrude, do que seria os filmes experimentais no Brasil. A propósito dessa ideia de filme concretista, um outro momento, aí sim a gente tem uma chegada de trem na estação. Foi em 1961, 62, o poeta concretista Décio Pinhatari
rodou uma série de filmes em Osasco que ficaram inacabados. Você vê que para mim me interessa muito os filmes inacabados, os filmes que não foram filmados, mas reapropriados. Acho que tem toda uma coisa que a gente pode trabalhar um pouco essa vertente ali. O Décio Pinatari rodou uma série de filmes entre 1961 e 62 em Osasco, mas não eram filmes concretistas absolutamente. Né? Aqui a gente já estava bem no auge da poesia concreta, inclusive da parte do salto engajado, mas esses filmes eram quase documentários. Assim, tinha um filme sobre uma greve que teve dos vidreiros em Osasco, em 1910, uma cooperativa anarquista que eles criaram em função disso. Tinha o lançamento da Pedra Matriz de Osasco, tinha o cotidiano que o Décio compartilhava com os pintores Alfredo Volpi e Ermelindo Fiammingue no bairro do Cambuci. Todas filmagens assim amadoras, caseiras, quase meio Jonas Micas, embora é antes de Jonas Micas e tal. E esse plano de trem está num filme de ficção, curiosamente, e, de novo, um título do que seria esse filme de ficção que o Décio terminaria. O filme se chamaria Ponto de Encontro. É outro título que eu acho interessante para os pontos de encontros que eu gostaria de tentar lançar aqui nessa fala sobre cinema de vanguarda. E assim, esse trem é um véu assim que chega, nem completa o trem, é uma coisa que é muito interessante pensar. Por quê? Aí eu vou passar para mais um projeto inacabado, mas mais que inacabado, é impossível. Em 1982, eu ficava tentando fazer uma coisa de não mostrar, mas os nomes, eu queria fazer uma coisa assim visual, porque a ideia, eu também tinha proposto para a Aliciane fazer uma história experimental, uma fala experimental, mas eu já fico preocupado com o tempo que vai indo, aí eu fico... Enfim, eu ia fazer um suspense, as imagens se falando por si próprias, então eu tentei construir essa coisa do trem, para um trem, entrega para o outro, mas enfim. Aí aqui eu já falei... Esse era um projeto que o Paulo Bruschi tentou fazer. Quer dizer, tentou fazer não. O projeto ele fez, mas a ideia era muito maluca, que era o seguinte, o filme seriam os trilhos do trem. A banda de película seria o trilho. E essas... Tem um nome aqui que eu não lembro o nome. Não são gavetas. Essas... Tem aqui... o que está enfim, dentro do trilho, seriam os fotogramas do filme. E o vagão de trem seria o projetor de filme. Então, assim, na verdade, dá para entender porque não... Quer dizer, é um projeto, ou um filme, ou um audiovisual, ou uma instalação que realmente seria impossível de se fazer, porque não tem como transformar um vagão de trem em projetor para projetar o trilho, que, na verdade, o trilho está lá, mas ele queria que fosse uma película de filme, tanto que ele pinta esses vãos, os desvãos do trilho. Embora, curiosamente, na Rússia, nos anos 20, a gente teve experiências do Medvedkin, acho que o próprio Vertov, que instalavam laboratórios de filmagem e de copiagem em vagões de trem. Porque, enquanto eles documentavam o começo da Rússia revolucionária, eles também faziam... a ideia era filmar durante o dia, aí revelava, copiava e projetava à noite. Era uma espécie de... não sei se eu vou ser preso, né? A decifração comunista da realidade. Era uma ideia assim, era o marxismo totalmente imbuído na vida cotidiana do cidadão. Mas aqui é uma outra história. Era uma história de uma performance, mas como projeto, pelos motivos do trem e pela ideia. E o Paulo Bruschi, né, artista, poeta, ele também fez filmes em Super 8. Inclusive, ele tem um filme lindo, que eu gosto muito, que eu vi por meio do Rubens. É um filme que chama Poema. É um filme estrutural, num certo sentido, porque é apenas as pontas veladas do começo e do fim dos rolinhos Super 8. Não acontece nada no filme, são só as pontas, e as únicas coisas que a gente vê escritas rapidamente é o nome do laboratório, Kodak, e aquelas inscrições normais que tem no começo de filme. Ou seja, para fazer um filme,
chamado Poema, o Brusque usou o que não se usa para fazer filme, que são as pontas de começo e de fim. Mas, enfim, esse projeto também eu queria trazer aqui, por conta desse motivo, não só impossível ou infilmável. E aí aqui, obviamente, né, o filme que a gente pode, que não deixa de ser incontornável por todos os problemas que ele tem, mas justamente pelos problemas que ele tem, ele deve ser, porque eu queria pensar, e aí eu até pensei em deixar um tempo para perguntas, ou debates, ou críticas, ou vaias, ou o que for possível, nesse trem que se descarrilha dessa história, dessa construção narrativa, como é que a gente pode tecer, não é? Como é que a gente faz para um trajeto inteligível? Acho que foi em 47, por aí, 47, 48, 47. O João Cabral de Melo Neto, ele criou uma editora chamada Livro Inconsútil. Era uma editora para ele publicar livros de poesia. Isso quando ele estava embaixador na Europa, eu acho que na Espanha, foi nessa época. E de inconsútil eu também vejo um pouco inconsútil porque os livros eles não tinham os livros de poesia eles não tinham costuras, né? Ele fazendo uma prensa manual na casa dele. Então, desse selo livro inconsútil, eu também penso numa história inconsútil. Ao mesmo tempo que não tem essas costuras, mas que tenha também essas costuras, que tenha essas suturas, mas que também seja uma história sutil, de coisas que a gente não consegue muito definir com clareza. Quer dizer, para mim, eu poderia escolher alguns grandes nomes ou grandes filmes do cinema experimental brasileiro e tacar aqui e ficar elogiando. Talvez para alguns eu ficasse do joelho ali. Mas não era o que me interessava fazer, porque isso é uma história, como eu disse, o Rubens há muito tempo está empenhado, o André Parente está empenhado, recentemente o Lucas Murari, que hoje de manhã teve aqui, ele escreveu um capítulo da enciclopédia do cinema brasileiro organizado pelo Fernão Ramos e pela Sheila Schwarzman. O Lucas escreveu um capítulo que, aliás, também fala em fragmentos de uma história. Então, essa ideia de fragmentos, enfim, eu poderia fazer, mas eu queria aproveitar essa ideia de um seminário, como a Liciane me pediu, que também fosse um pouco de fugir desses momentos mais previstos da gente tentar enquadrar nas gavetinhas, né? Então, eu queria deixar uma coisa mais como uma inspiração do que a gente poderia pensar que fosse possível contar, não é? Eu falei ali do filme do Vigo, o Latalan. Aqui tem uma cena que eu acho muito bonita, que o Père Júlio, o papel do Michel Simon, ele tenta arrancar som de um disco, mas, na verdade, sempre que ele toca o disco, que ele gira com o dedo, o som não sai, sai ao contrário, que é o som dado não pela agulha do disco, mas pelo dedo que constrói, esse dedo que gira a manivela, que por sua vez é o dedo ou as mãos que giram a máquina de costura no limite. E se eu comecei com o Paulo Emílio, eu queria encerrar aqui com um único slide dessa fala, que eu espero não falar, pelo menos aí depois disso, aí obviamente eu respondo questões, dúvidas, conversamos, mas eu queria deixar com um slide verbal, que é um poema que eu acho que eu não preciso falar porque ele... Obrigado. Você tem aberto para perguntas, debates? Eu podia ter feito isso sem te pedir sua autorização, né?
Contestações, principalmente, seriam bem-vindas. São delimitador político, né? Então você cita o ufanismo, tem alguns outros elementos ali que estão presentes no São Paulo, como se eles fossem já assim elementos estranhos ao cinema experimental. A partir dali começa a sair do cinema experimental. Mas você cita, na verdade, são elementos temáticos. É uma questão de posicionamento político, né? Eles não estão, na verdade, enfim, usar um termo bem genérico que não tem mais, né, como afirmar aqui sem discutir mil horas sobre isso, mas isso não está na forma do filme. E, bom, aí a primeira provocação em relação a isso, então, o cinema experimental não pode ser algo que não seja revolucionário, que não seja de esquerda, ou qualquer coisa que se possa se colocar como esquerda. E a segunda questão é o apagamento que existe na história do modernismo, justamente dessas posturas políticas que não são de esquerda, ou que talvez possam até ser, mas não são colocadas como esquerda, estão ali com algum diálogo com a esquerda do começo do século XX, como o Marinetti, né, que era um fascista, o próprio São Paulo Sinfonia da Metrópole. Essa é uma discussão muito mais longa, né, mas os diretores teriam alguma relação, eles estariam um pouco trazendo essa ideia desse modernismo mais marinettiano para o Brasil. A gente tem também o próprio Walter Ruttmann, que deu início a essa série das sinfonias, trabalhou depois para o Hitler, né, fez lá os efeitos especiais para o filme da Leni Riefenstahl lá. E isso a gente está falando disso que se convencionou chamar de extrema-direita, mas a gente também tem no cinema experimental aquilo que seria uma direita conservadora não fascista, não nazista, que é, enfim, cineastas que já foram associados a isso, como Stan Brakhage, que já foi nos anos 80, começou a ser considerado um cara meio conservador, meio reacionário, meio machista pelas feministas. Tem ali o Paul Morrissey, que apoiou abertamente o Reagan. Então, a segunda parte da minha provocação é essa, assim. Por que há um certo apagamento, ou melhor, mais que um apagamento, um direcionamento do modernismo, das vanguardas, da ideia de cinema experimental, para algo intrinsecamente de esquerda? Você pode se apresentar? João, eu sou um espectador. Bom, eu não sei se eu tenho competência para responder, eu vou falar o que eu penso, o que eu acho que é absolutamente impressionista. Primeiro que eu não gostaria de dizer que toda a arte de vanguarda é de esquerda, até porque eu acho que é muito complicado a gente pensar nessas polaridades. Assim, é que, para mim, eu fui um cara, aí o depoimento muito pessoal só para entender como eu me situo. Eu fui formado por essa coisa de vanguarda antes mesmo de pensar em fazer cinema, foi por causa da poesia e da poesia concreta especificamente, e a partir daí todos os poetas e músicos e artistas que eles citavam de vanguarda, foi aí que eu me interessei, e a minha coisa com o cinema foi um negócio muito marginal, por conta de um filme do Godard específico, mas não vem ao caso aqui. Mas, inclusive, um dos deuses do concretismo, que é o Ezra Pound, também supostamente foi utilizado pela questão daquelas transmissões taxadas de fascista. Mas eu acho assim, que, para mim, toda a arte de vanguarda ou experimental é uma palavra gasta que eu vou usar, porque, como diria o Kubelka, né, que as pessoas ficam se reapropriando do que é independente, do que é vanguarda. Tem uma palavra, generosidade, que fica assumida por um discurso de pessoas que não são nem um pouco generosas, mas adoram usar a palavra generosidade. Mas, assim, para mim, a arte de vanguarda, a arte experimental, é a mais generosa possível, porque ela está em função de uma sociedade que... Para mim, um exemplo clássico disso é a Rússia, né? Para mim, o maior movimento cultural, artístico do século XX foi o construtivismo russo, porque foi um momento em que houve engajamento da forma e da sociedade nova que queria se criar. Obviamente, é uma questão muito complexa o que aconteceu com os expurgos, o próprio Vertov. Então, assim, eu não gostaria de falar que a coisa do experimental está ligado à esquerda, mas eu acho que o experimental, se a gente
tentar definir um pouco como uma forma de linguagem que procura novos continentes, que procura descobrir novas formas de vida, novas formas de estar no mundo. Não é à toa que o Brakhage filmava um monte de partos, sabe? Eu acho que assim é uma forma revolucionária que necessariamente não é de esquerda, mas é justamente esse ato mais radical do humanismo, da humanidade, de você querer o melhor, né? O Hans Richter, que era um cineasta de vanguarda alemão, ele falava que, para ele, o que significava ser vanguarda é quando se prestava um serviço para a humanidade, e isso era quando ele fazia os filmes mais pessoais do mundo. Ele falava, olha, eu não tenho nada, eu não posso ser porta-voz de... Eu vou fazer a coisa que eu acho que é a melhor, é o que eu posso fazer de melhor, e eu vou supor que isso é o melhor serviço que eu posso prestar para a humanidade. Então eu acho que vanguarda, experimental, é um impulso generoso, assim. Ninguém faz, não tem dinheiro envolvido, obviamente tem um pouco de fogueira das vaidades também, mas quem faz esse tipo de filme não vai entrar na indústria, não tem competição do mercado. Então eu acho que não dá muito para dizer que é um projeto, digamos assim, uma coisa de esquerda, porque é maior que isso, né? Eu acho que também os criadores, eles estão muito... Tem sempre aquela questão se o artista é de vanguarda, ele está à frente do seu tempo ou não. Às vezes eu tendo a achar que ele pode estar à frente do seu tempo, mas às vezes eu acho que ele está absolutamente no seu tempo e é o resto das pessoas que não estão vivendo o seu tempo. Então é a mesma coisa, eu acho que aí eu não conseguiria colocar como se fosse um atributo de esquerda, por exemplo, a experimentação. Eu acho que assim, que quem faz experimentação quer o melhor para o seu meio artístico, ou seja, quer fazer uma coisa bonita, agradável, revolucionária, por que não? Mas não que isso signifique como um projeto partidário específico, né? Eu acho que é uma tendência natural de que se a pessoa é... Eu, por exemplo, eu não gosto muito de falar de mim, nessa circunstância, inclusive, porque eu até hesitei quando eu falei para a Aliciane, eu não posso falar de mim nesse contexto, não me sinto muito à vontade. Mas só para você entender, por exemplo, ela falou isso eu posso falar, porque ela falou do meu último filme, que ganhou É Tudo Verdade. É um filme absolutamente formalista, é um filme sobre o último filme do Yasujiro Ozu. É um filme assim do cotidiano, assim, claro, tem a questão da guerra que o Ozu trata muito, o militarismo. É um filme formalista, etc. Mas eu dediquei o prêmio para as crianças dos povos indígenas do Brasil e para as crianças do povo palestino. É a mesma coisa quando o Strobe fez o Crônica de Ana Madalena Bá e ele dedicou lá para os Vietcongas. Eu acho que assim, quando a pessoa ela está envolvida num trabalho de experimentação, digamos, vamos separar, né? Como você falou, linguagem. Eu estou experimentando a linguagem, eu não vejo muito diferente de eu ser experimental na minha vida. Sabe? Se eu quero fazer se eu quero embarcar no que o Mayakovsky chamava de viagem ao desconhecido da poesia, na minha forma, a minha vida é a minha forma, eu não consigo muito separar assim. Se eu quero fazer uma coisa experimental nos meus filmes, é porque eu também estou com uma coisa maior, assim, eu quero também procurar qual é o seu sentido. Obviamente o sentido sempre é a morte, né? Ponto. Mas se você quiser dar um sentido mais alegórico para a coisa, então se você está pesquisando uma linguagem, fazendo uma coisa nova, querendo apontar... Porque sempre tem uma ideia de pedagogia do olhar. Eu acho que os filmes de vanguarda, ou a arte de vanguarda, por essência básica, se a gente tentasse definir, essa ideia de ver com olhos livres, como diria o Oswald de Andrade, ou ver de um outro jeito que a gente não viu, ou é o Inominável do Walter Benjamin. E quem está interessado em fazer isso, de ver o mundo de um jeito, são esses projetos políticos que, evidentemente, não são conservadores, porque não interessaria muito para o conservador ver um mundo diferente do status quo que ele vive. Ele não está interessado que as pessoas leiam, que as pessoas comam bem, é interesse de ser uma certa preservação de entendeu? Que não haja justiça. Enfim, é muito complicado falar isso, mas só para dizer que eu vejo muito maior. Eu já fui muito xiita,
com a questão formalista, estrutural, mas eu acabei vendo que é um impulso muito maior que isso. E aí, para voltar à primeira questão, do filme do Kemeny e do Lustig, eu entendi o que você quis dizer, mas não é só que o conteúdo ficou porque tem a cena. É que, assim, quando é como diria o Flaubert, se você escolhe algumas palavras para escrever aquela frase, são aquelas palavras, é o que os franceses chamam de mot juste. Não tem como ser outra. Se não for a outra, o edifício narrativo desaba. Obviamente, eu não vou ser tão ambicioso dizer que o São Paulo a Sinfonia tem essa ambição, mas o que eu quero dizer é que, se ele elege fazer uma declaração no grito da independência, recriando o quadro do Pedro Américo, não é só o conteúdo que está, porque o filme ele fica, assim, mesmo que não tenha, ele fica contaminado disso, porque chega uma hora que não é só a ideia da encenação da independência que é colocada ali, mas assim, é o registro icônico, sabe? Eles, sei lá, eu não sei, será que eles leram o Toné, pelo menos? Entende? Sabe, eu achei que é repetir uma narrativa, de novo, dos vencedores. Então, eu acho que não dá para separar muito forma e conteúdo nesse aspecto, embora eu entendi o que você quis dizer. Mas, nesse caso, eu acho que está muito imbricado, até porque são escolhas. Ele podia ter posto o parto de uma indígena como fundação da nação, sei lá, eu sei que era São Paulo Sinfonia, mas podia ser outro mito de origem. Por exemplo, eu escolhi o meu mito de origem, que é o Cunha Salles. Então, assim, eu acho que é um gesto, independente do que está na forma do filme, enquadrado, eu acho que as escolhas fazem parte dessa forma. Então, eu, por exemplo, não conseguiria separar muito claramente. E sobre a questão do modernismo, eu não consigo falar. A questão é o seguinte, será que os poemas do grupo da ANTA são melhores que da Antropofagias? Que nem o Mário, que eu citei, que agora eu estou relendo muito por conta desse trabalho que eu estou fazendo, uma pessoa super contraditória. Ele foi congregado mariano, mas aí virou quase um stalinista, aí depois volta. Eu acho que tem todo um dilaceramento. Assim, para mim, o que interessa um pouco, essas contradições que eu tentei jogar nesse tabuleiro de estrelas, ou de poeira de estrelas, mas um pouco esse dilaceramento que parece uma fita de Moebius no teu intestino, sabe? Que chega uma hora que é muito difícil você fazer as escolhas, e porque as escolhas são ligadas a contextos históricos, mesmo que você aparentemente não esteja fazendo uma coisa que é direcionadamente sobre aquilo na sua forma ali da tela apareça. Por exemplo, o Strobe não precisava pôr uma vietnamita para dedicar no filme de Bar, por exemplo. A postura dele na sociedade, a forma dele fazer arte, a forma dele fazer cinema, como ele insere uma espécie de mercado, uma espécie de sociedade, isso tudo é uma forma muito maior do que bate na tela, né? Eu acho que, assim, claro, o que está na tela é muito importante, mas também o que a gente faz na nossa vida também é. E eu acho que isso são escolhas. E, assim, eu acho que uma pessoa... Não é à toa, por exemplo, por que o Rimbaud ele vai abandonar a poesia e vai traficar armas na África? Por que o Duchamp deixa de fazer arte e vai jogar xadrez ou fumar charuto, sabe? Tudo bem, no caso do Duchamp, uma outra história, porque é uma postura ali que ele estava todo... Mas, assim, essa coisa das recusas, que um pouco eu podia ter falado, mas aí ia ficar muito longo o texto, mas estaria muito dentro do que eu gosto de falar e, no caso, do que é experimental. Essa chamada arte das recusas, né? Que nem eu falei do não. É muito importante falar não, embora é muito importante falar sim, porque merece sim. Mas, então, assim, eu acho que você tem que estar inserido num... Então, assim, eu não estou dizendo... O Lustig e o Kemeny, eu não estou falando eles são reacionários ou fascistas, nada disso. Não sei, eu conheci um deles, não lembro qual pessoalmente, mas já estava velhinho, tudo, não sei. Não estou questionando nisso, né? O caso de Leni Riefenstahl é uma outra coisa, embora ela tentou reescrever a história. Mas eu acho que tem muito das escolhas que você faz, de posição, assim, colocar, que nem tem a ideia de você fazer uma coisa, de você deslocar uma coisa de
handmade, sabe? Eu tiro a latrina do banheiro e ponho num pedestal e ponho numa galeria de arte. Eu desloquei um objeto, mudei totalmente o conceito dele. Eu acho que essa função do artista é muito importante e até onde eu sei, ou no melhor do meu conhecimento, a maioria desses artistas eles tinham uma visão generosa também para a sociedade que não era muito identificado com isso. Então, eu pessoalmente não tenho competência para falar em termos maiores do que esse sobre questão de política e arte. Assim, é uma resposta insatisfatória, eu sei, mas sei lá vi. Não, posso falar, mas então faz uma pergunta. Aí eu respondo, é mais fácil para mim. Menos traumático. Mas eu sou uma pessoa prevenida, eu trouxe até uma imagem. Eu sabia que você ia fazer isso. Não, é porque, enfim, olhando um pouco para os elementos que você trouxe aqui, para a gente, enfim, para jogar para a gente tentar refletir sobre a história do cinema experimental no Brasil, enfim, a gente pensa um pouco a respeito da sua obra, que é um pouco, enfim, um pouco que se volta um pouco para essas questões. Inclusive, te aprendo os seus filmes aqui, porque isso, enfim, esses elementos servem de inspiração para você, né? Tá, ficou fácil. Bom, na verdade, essa fala foi feita por mim pelo fato de eu sê-lo, né? Mas, assim, uma tônica dominante dos meus filmes, pelo menos até o Santos Dumont, filmes... eu trabalhei sempre nesse gênero de apropriação de arquivo, ou seja, um banco de dados, informações. Eu sou uma pessoa que me aproveito dos outros, realmente eu me utilizo. Mas com uma tônica dominante. Eram materiais esquecidos ou perdidos da cultura brasileira ou especificamente da cinematografia brasileira. Então, assim, o Vassourinha já tinha isso um pouco porque era um cantor desconhecido, A Voz e o Vazio, a Vez de Vassourinha, um filme de 98, montado pela magnífica Cristina Amaral. Ela também não gosta que fale, mas ela veio aqui, né, me prestigiar e ficou. Eu já falei, né, se eu não monto meus filmes, só ela põe a mão no meu copião. É que nem o Eisenstein falava. Bom, então, ele era um sambista desconhecido, gravou só 19 não, ele morreu aos 19 anos, gravou 6 discos, 12 músicas, e era uma nota de rodapé na história. Tanto que o filme é típico, o título, né? A Voz e o Vazio, a Vez de Vassourinha. Um pouco esse vazio, esse resto. Aí eu fiz um filme sobre esses 11 fotogramas do Cunha Salles. Eu fiz os filmes sobre os filmes inacabados do Décio Pinhatari. Fiz um filme sobre o único registro que o Monteiro Lobato fez. Ele filmou uma coisa em 16mm e desenhou na película. Eu fiz um filme sobre isso. Fiz um filme sobre as lanternas mágicas do Militão, o fotógrafo. Então, eu sempre me interessei. Eu não sei que compulsão é essa, porque às vezes tem uma ideia de coveiro e de parteiro nisso, né? Porque você fica exumando esses fragmentos, mas eles ressuscitam. E, na verdade, para mim, eles são mais vivos do que muita gente vive, do que muita obra de artista vivo, né? Na verdade, eu sou quase como um cavalo, um Exu, que simplesmente deixou eles voltarem rebound, sabe? Então, assim, eu, no meu trabalho, que obviamente espelha o que eu falei aqui, porque acho que também, se fosse outra pessoa, falaria de outro jeito e de outros temas. Mas eu sempre trabalhei sobre esses fragmentos esquecidos ou perdidos da memória brasileira. Mas isso não foi como um gesto consciente, sabe? Tipo de projeto. O único projeto que eu tive na vida de cinema foi justamente o meu primeiro filme, feito na ECA,
no curso de cinema, que eu decidi fazer um filme de ficção, mas era sobre como fazer uma ficção. Então, é um filme meio metalinguístico. Todo o resto, eu nunca planejei nada. Foram coisas que, por umas injunções da vida, que eu consigo, hoje, psicanaliticamente explicar, mas é muito complicado, e eu não vou fazer isso aqui de jeito nenhum, porque tem coisas que devem ficar intocáveis no mistério. Mas foi assim natural, e eu achei que essa ideia de trabalhar com esses vestígios da história tem um dado assim, nossa, eu, por exemplo, não sabia que o Monteiro Lobato tinha filmado. Quem me contou isso foi um grande amigo, que é o escritor, ele é, embora ele morreu, mas enfim, nunca sei como também. Esse é um problema meu também, eu não sei como conjugar o tempo verbal das pessoas que morreram. Porque, na verdade, como dizia o Fernando Pessoa, ele inventava os heterônimos para conversar com pessoas que ele achavam que eram mais vivas do que os contemporâneos dele. Então, muitas pessoas que morreram, eu não consigo, às vezes, eu me atrapalho com os tempos verbais. Mas o Valêncio Xavier, o escritor, ele que me falou, olha, o Monteiro Lobato fez um filme, isso é para você, está esperando, né? Então, assim, foi muito assim. E eu gosto, porque eu acho que é uma forma de que usa o termo que talvez não seja muito apropriado, mas, enfim, de ressignificar esses valores. E quando você me pediu para fazer, inicialmente eu não queria, sabe? Por uma série de razões, não queria fazer. E eu só topei porque aí depois me veio essa ideia de fazer... Isso também é quase um roteiro de filme, sabe? Podia ser um filme do INSE. Humberto Mauro podia me contratar e eu fazia uma coisa assim, histórias, que nem o Godard, histoire do cinema. Mas, assim, é porque eu acho que é muito complicado. Como eu disse, né, tem o curso que o Renato, vocês vão oferecer. Nesse pouco tempo, eu queria aproveitar e chamar uma atenção por uma coisa, até porque também você me falou que era um público geral, né? Então eu queria falar de coisas da cultura brasileira, porque a gente tem uma grande arte de vanguarda, o Brasil, né? Não é só Hélio Oiticica, mas outros artistas plásticos, músicos. A gente tem músicos, principalmente na chamada música erudita, que ela não é tão invisível como o cinema, porque ela é inaudível, né? A gente não conhece os músicos contemporâneos de música erudita brasileira. Então, assim, eu achei que era uma oportunidade de ver como que na nossa formação, nessa trajetória do subdesenvolvimento nosso, a gente tinha pontos que não foram, por algum motivo, pode ter sido até um aborto histórico, é possível explicar. Eu acho que muito da nossa história pode ter tido um travamento. Eu acho que assim, uma leitura do cinema marginal, por exemplo, que não leva em conta o principal refluxo de 68 a 71, 2, que não tenha sido feito num país que vivia uma ditadura. Não é possível explicar que no cinema marginal as pessoas gritem tanto, vomitem tanto, se não for por um fato histórico de uma ditadura. Isso é uma leitura possível histórica. Então eu pensei aqui em momentos da cultura brasileira, não exatamente cinematográfica, mesmo que o Flávio fez o filme, mas o Flávio, antes de tudo, é conhecido como um artista plástico, né? Como que isso permitia a gente entender por quê que a gente não consegue... Eu acho que tem isso, tem um específico Brasil, sabe, nessa questão. Eu já reivindico isso, né? Pelo menos posso falar para os americanos e para os franceses que o cinema brasileiro é o único que começa como cinema experimental, que é o found footage do Cunha Salles. Ponto, ganhamos já de cara. Não, o Oswald pediu, né, poesia para exportação, então a gente faz isso. Agora, o resto a gente vai batalhando. Agora, a gente tem uma riqueza de filmes, quer dizer, cada vez que eu assisto ou vejo uma mostra, um programa, que nem vocês vão exibir o Chauvin, né, que também eu conheci por meio do Rubens, quando ele fez a mostra e o curso. Eu poderia, é que eu não queria falar de filme, né, mas é um caso também, absolutamente espetacular, e ele fez filmes meio conceituais, assim. Então, eu tenho uma queda por essa coisa dos fragmentos, dos vencidos, dos fudidos, dos bêbados, dos derrotados. Eu adoro todos eles. E aí, eu acho que também é uma coisa que é uma história não contada. E eu também fico... acho que foi há uns 7 anos atrás, me pediram para escrever um texto, eu escrevi.
Não vou dizer que eu me arrependi, mas eu tinha um número de caracteres com espaço e eu não podia falar tudo o que eu queria, eu tinha que fazer escolhas. Quando você faz escolhas, é foda, né? Porque, em geral, nesse tipo de coisa, interessa mais o que ficou de fora do que foi colocado. Não só porque as escolhas refletem posicionamentos, mas assim, como que você pode dar conta? A menos que você comece a fazer recortes históricos e consiga dizer. Porque você é tão injusto, tem tantos filmes, tantas pessoas que investiram boa parte das suas vidas, que às vezes morreram na miséria, morreram pobres, morreram esquecidas. Então, assim, é muito ingrato você escolher. Então, assim, é difícil porque sempre vai ficar alguma coisa fora. Tem alguém que escreveu uma vez, eu não vou lembrar quem, não tenho mais memória suficiente para algumas coisas, mas o cara falava mais ou menos assim, ó, na história interessa tudo que ficou fora da história. Porque é realmente o que ficou fora da história oficial. E aí o nosso trabalho, né, o trabalho que você promove aqui, e as pesquisas todas que eu citei, de Rubens, André, Lucas, é um pouco exumar esse cadáver, não, esse terremoto clandestino, aí eu prefiro usar Souza Andrade, é um terremoto clandestino, que está ali soterrado, e aí quando vier à tona as pessoas, nossa, alguém fez isso no Brasil, etc. Então, para tentar resumir, que é muito difícil, eu pessoalmente, por isso que eu falei disso, porque é o que me toca muito perto, eu tenho interesse por esses fragmentos. É claro, eu sou fã de Benjamin, depois que eu descobri o Aby Warburg, eu fiquei fascinado. O Frampton eu usei muito na minha tese, nos meus 2 pós-docs. Então, assim, eu acho que essa questão de trabalhar com esses fragmentos, até porque tinha essa ideia do Benjamin que sempre no fragmento você encontra a história verdadeira, porque nessa imagem que ele chamava de dialética você tem essa suspensão dos tempos de que é o perdido e o acontecido. Você não perde totalmente as coisas. Por isso que as coisas não morrem, né? Porque mesmo que elas sejam esquecidas, soterradas, virem nota de rodapé, elas não morrem de fato. Elas ficam ali, como diria o Bachelard, o Gaston Bachelard, adormecidas em suas formas. E aí o trabalho do meta-historiador é um pouco trazer esse negócio. E eu, pessoalmente, sou muito fascinado por esse... Tem uma coisa de arqueólogo, mas também de arconte, sabe? Então, eu acho que assim, o trabalho do historiador é muito ruim. Porque ele não vai dar conta nunca. Definitivamente não. Por isso que o Edmund White inventou essa teoria da história como fabulação imaginária. Porque não dá conta. E, por outro lado, tem esse negócio que a gente tem o privilégio de encontrar obras e artistas que, se não fosse por esses outros colegas nossos e irmãos de interesses, que a gente descobrisse que são tão maravilhosos e, por injunções históricas ou ideológicas ou de qualquer natureza, foram soterrados e esquecidos, né? Então, assim, eu acho que tem uma forma de... Não é de fazer justiça, sabe? É alguma coisa assim que, sabe, não está certo. O mundo não está certo. Não está direito. Então a gente tem que tentar fazer um pouquinho melhor, né? E, em geral, um pouquinho melhor é dando voz a quem não tem. Obrigado a vocês. Obrigada. Como vocês viram, a gente está com um programa agora. Eu queria chamar a atenção de vocês que tem um erro no programa, na grade. Amanhã, a sessão das 20h30 não é a sessão de abertura. A sessão de abertura é hoje. A sessão de amanhã é a sessão da Ana Vaz. É uma sessão do Foco Contemporâneo. É a sessão Ana Vaz 1. São 4 curtas dela. E depois, na sexta, tem a Ana Vaz 2, que são outros curtas. Então, atentem para isso. Então, amanhã, às 8h30, não é a sessão de abertura, é a sessão da Ana Vaz.
Obrigada. Obrigada, Obrigado Carlos você. Adriano. Eu preciso de ajuda.